E para nós estudarmos a palavra de Deus, nós temos que primeiro lançar a base, né? Nós temos que primeiro entender o porquê que nós devemos estudar a Bíblia. Era o que eu estava dizendo, né? Até que a internet caiu. Mas a questão é que muitos cristãos não querem mais ler a palavra de Deus, não querem mais estudar a Bíblia. Isso porque eles não veem tanta razão para isso. Então, na primeira parte, nós estamos justamente lançando um alicerce, respondendo a essa pergunta: por que que nós devemos estudar a palavra de Deus? E a resposta para essa pergunta é o seguinte: Deus, ele se revela a nós por meio da sua palavra. Não tem como o homem conhecer a Deus se Deus não se revelar a nós. Não tem como o homem descobrir a Deus. Não tem como o homem por si mesmo, pela sua sabedoria, pela sua força, pelos seus recursos, ele mesmo conhecer a Deus ou descobrir a Deus. A única forma de descobrirmos a Deus, de sabermos quem Ele é se Deus, na sua grandeza, vir e revelar-se a nós. E Deus, ele faz isso de duas maneiras, como nós estávamos dizendo. Ele faz isso por meio da sua revelação natural, que é a criação. Tudo que foi criado mostra que existe um Criador. A grandeza do universo, a complexidade, a beleza do nosso sistema solar, do nosso planeta, a complexidade da nossa vida. Quando você se olha no espelho, se você tivesse a noção de quão complexo é o ser humano, você iria acreditar na hora que existe um Deus. Então, quando você olha para a criação, a primeira coisa que você percebe é: existe um Criador. Isso não veio do acaso, isso não veio do nada. O nada não tem poder para criar nada, ok? Então, se existe alguma coisa, por trás dessa coisa existe alguém que criou, existe alguém que planejou. Então essa é a revelação natural de Deus. Quando eu olho para o mar, quando eu olho para as paisagens, quando eu olho para uma flor, quando eu olho para os animais, quando eu olho para os seres humanos, quando eu vejo toda a criação, eu sei que existe um Criador, eu sei que existe um Deus, alguém que está por trás disso e que mantém toda a ordem no universo. Agora a pergunta que fica é: quem é esse Deus? O que ele quer de nós? E como nós podemos conhecê-lo? As perguntas do ser humano, né, que nós vivemos com elas e muitas das vezes morremos sem resposta, né? Muitos morrem sem ter essa resposta. De onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da nossa existência, da nossa vida? E o que vai acontecer conosco depois que nós partirmos? Essas perguntas, elas não são respondidas pela criação. Quando eu olho para a revelação natural de Deus, eu sei que existe um Criador. Eu olho para a criação e eu sei que Deus criou. Agora, a criação, ela não me responde, né? Essa revelação natural, ela não me responde essas perguntas. Eu sei que alguém me criou, mas por quê? Qual é o propósito, né? Para onde eu vou? Qual é o significado da minha vida? Como que eu posso conhecer esse Deus? Para isso é necessário uma revelação especial. É necessário que Deus venha e se revele diretamente a nós. É necessário que Deus fale conosco pessoalmente. E a maneira que Deus fala, a maneira que Deus decidiu se revelar é por meio da sua palavra, é por meio das escrituras. Então, né, a primeira resposta: por que eu devo estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é a revelação especial de Deus. Eu olho para a criação, eu sei que existe um Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sei quem Ele é. Eu sei como Ele criou todas as coisas. Eu sei como eu cheguei a este mundo. Quando eu olho para a criação, eu sei que Deus criou tudo. Mas quando eu olho para a palavra, eu compreendo tudo que existe. Por que existe a maldade no mundo? Como que tudo isso começou? A palavra de Deus nos revela tudo isso. Então, o motivo de nós estudarmos a Bíblia é porque a única maneira que nós temos de conhecer a Deus é por meio da sua palavra, é por meio da sua revelação. Deus, ele fala conosco, ele se revela a nós nessa revelação especial, né, que é a palavra dele. E por meio dessa palavra nós podemos compreender quem ele é. Nós podemos saber o que ele quer de nós. Nós podemos saber qual é o propósito da nossa vida. Então veja bem, se nós não estudarmos a palavra de Deus,
se nós não conhecermos a Deus da forma que Ele se revelou, o que vai acontecer? Nós vamos fazer para nós um Deus segundo a nossa imagem. E é o que tem acontecido. Como eu disse aqui no começo, muitos cristãos perderam o interesse de estudar a palavra de Deus. E o que tem acontecido? Muitos, até mesmo dentro da igreja, estão cultuando um Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus vivo que se revelou a nós. Mas, na verdade, cada um faz para si um Deus segundo a sua imagem, um Deus que lhe convém. Então, quando nós não conhecemos Deus por meio da sua palavra, aquilo que Ele mesmo nos revelou, aquilo que Ele mesmo trouxe para nós, nós vamos cultuar um Deus segundo as nossas vontades, um Deus que cumpre, que supre os nossos desejos. Então é comum você ver uma pessoa falar: eu não imagino um Deus dessa maneira, eu não imagino um Deus que vai condenar as pessoas para o inferno. Não, o Deus que eu acredito é um Deus diferente. O problema é que não importa no que você acredita, porque a maneira correta de conhecermos a Deus é por meio da palavra. Então não importa se você acha que Deus vai fazer uma coisa ou não, se Deus vai mandar para o inferno ou não, ou se você às vezes não compreende. Mas a única forma de nós conhecermos Deus verdadeiramente é por meio da sua palavra. Não adianta nós conhecermos a Deus apenas pelas nossas emoções, porque as nossas emoções são enganosas. Então é muito comum nos dias de hoje, muitos cristãos, a maioria da igreja, não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus e, como consequência, não conhece o Deus da palavra, não conhece o Deus real. E quando se reúne na igreja, o que acontece? Muitos vão cultuar um Deus segundo a sua imagem. Cada um vai buscar um Deus que lhe agrade. Então é comum também nós ouvirmos palavras de exortação na igreja e muitas pessoas ficarem incomodadas e falar: não é isso que eu queria ouvir. Por quê? Porque elas não estão buscando o Deus da palavra. Elas estão buscando um Deus que venha satisfazer as suas vontades. Então a primeira razão de nós estudarmos a palavra de Deus é porque apenas por ela nós podemos conhecer a Deus. Apenas pela revelação especial de Deus, o que podemos saber de Deus, Deus nos revelou por meio da sua palavra. E eu acho interessante que ele nos deu um livro, né? Então, se eu pegar um livro, né, por exemplo, se eu pegar um livro e der para alguém de presente, eu espero que essa pessoa venha ler este livro. Eu espero que essa pessoa venha absorver as informações que estão ali. Porque se eu dei esse livro, é porque eu sei que ali contém informações que vão transformar a vida daquela pessoa se ela dedicar, se ela estudar, se ela ler, se ela buscar conhecer. Deus, ele nos dá um livro. O que Deus espera de nós? Que nós venhamos estudar este livro, que nós venhamos conhecê-lo por meio daquilo que ele nos revelou, por meio daquilo que ele nos falou, segundo a sua palavra. E se Deus nos deu esse livro é porque ele sabe que essas palavras podem mudar a nossa vida. Então só de nós termos isso já é razão suficiente para nós começarmos hoje mesmo a estudar a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque senão nós corremos um risco de cultuarmos um Deus que não existe. Corremos um risco de passar a vida inteira na igreja servindo um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque nós não procuramos conhecê-lo. Segunda coisa que nós temos que estudar a palavra de Deus. Por que nós devemos estudar a palavra de Deus? Paulo, lá em Efésios, ele vai falar que existem muitos cristãos que são como crianças, levados por qualquer vento de doutrina, levados pelo engano. Então a segunda razão de estudarmos a palavra de Deus é porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos livres dos enganos, nós somos livres das heresias, nós somos livres dos falsos mestres, dos falsos profetas. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres da mentira. Então, essa é a segunda razão. A primeira razão é porque nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele nos revelou. E o que Ele nos revelou está na sua palavra. Essa é a primeira razão. A segunda razão de estudar a palavra de Deus é para sermos livres do engano, livres das heresias, para sermos livres dos falsos mestres, dos falsos profetas. Agora entenda bem. Existe uma diferença aqui, e nós precisamos deixar isso bem claro, uma diferença entre heresias, divergência teológica e costumes.
né? E é interessante como que muitas pessoas não sabem disso. Então, por exemplo, o que é um costume? Um costume é o que determinada igreja decidiu fazer, decidiu colocar ali para manter a ordem do culto. Alguns costumes são bons, outros atrapalham, mas estão ali para manter a ordem. Aquilo ali não é doutrina bíblica, não é ensino bíblico, né? E é muito importante saber disso, porque se eu falar, por exemplo, assim, na minha igreja a mulher não pode usar calça. Aí a pessoa fala assim, a doutrina da minha igreja é que a mulher não pode usar calça. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é doutrina, isso é costume. O costume da sua igreja é que as mulheres não usam calça. Outras igrejas liberam, as mulheres podem usar, porque usar calça ou não interfere na sua salvação. Isso é um costume daquela igreja, ok? O que é doutrina? Doutrina é o ensinamento bíblico e a doutrina ela vale em qualquer lugar do mundo. Exemplo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, seja aqui, seja no Japão, seja em qualquer lugar do mundo, essa doutrina bíblica de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ela é pregada em todas as igrejas que servem a Deus. Ok? Então essa é a diferença. Costume varia de igreja para igreja. Doutrina, ela é uma coisa fixa que é pregado em todo lugar. E o que é uma divergência teológica? Uma divergência teológica é quando nós não concordamos em alguns pontos, mas esses pontos não afetam a salvação. Por exemplo, a volta de Cristo. Nós não sabemos ao certo como será. Nós sabemos que Jesus virá, sabemos que ele buscará a sua igreja, ele vai colocar um fim nesse mundo como conhecemos e vai inaugurar o novo céu e a nova terra. Nisso todos concordam. Agora, a forma que isso vai ser feito, uns vão dizer que vai ter milênio, uns vão dizer que vai ter arrebatamento, outros vão dizer que não vai ter, uns vão dizer que Jesus volta antes da tribulação, outros dizem, né, que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação, outros dizem que Jesus volta depois. Isso são divergências teológicas, não são heresias. Nós podemos conviver com isso porque a Bíblia não dá tanta clareza, tanta certeza sobre esses pontos. Agora, o que é uma heresia? Uma heresia, por exemplo, é alguém que nega que Cristo é o Filho de Deus. Nega a divindade de Cristo. A pessoa que fala, Jesus foi apenas um profeta. Bom, isso é uma heresia, porque vai contra o ensino claro das Escrituras e isso afeta a nossa salvação. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, né, deixando claro esses pontos, diferença entre heresia, divergências teológicas e costumes, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos livres do engano, nós somos livres das heresias, nós somos livres dos falsos mestres, dos falsos profetas. E o apóstolo Paulo ele vai falar, e é muito interessante isso, porque ele vai falar, olha, nos últimos tempos, nos últimos dias, as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina, não suportarão ouvir a verdade da palavra de Deus. E não suportando a verdade, o que elas vão fazer? Elas vão procurar para si pessoas que lhes falem ao ouvido aquilo que elas querem ouvir. E é o que tem acontecido. Então é comum, se você for numa igreja, né, onde é só bênção, prosperidade, onde você entra com um carro e sai com dois, né, você entra, oferta a sua casa, Jesus vai te dar um condomínio inteiro. Então essas igrejas estão sempre cheias, porque é isso que nós queremos ouvir. Coisas que elevam o nosso ego, massageiam o nosso ego. Então a palavra de Deus ela fala sobre isso. Nos últimos tempos, as pessoas não suportarão a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus. Não suportarão mensagens que falam de arrependimento, que falam de santidade, que falam de mudança de vida, que falam de abandonar o pecado, de tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu estou protegido contra essas heresias. Eu estou protegido contra esses falsos ensinamentos, contra essas doutrinas. Então, essa é a segunda razão para estudarmos a palavra de Deus. Agora, entenda bem uma coisa, não basta apenas nós lermos a Bíblia. Talvez você fale, pastor, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia sempre. Isso é muito bom, né? É melhor do que aquele que não lê. E eu posso dizer aqui com toda certeza, se tiver 100 pessoas numa igreja, se tiver 10 ali que lê a palavra de Deus com frequência, é muito. Ok? A maioria estão ali e eles não têm interesse em estudar a Bíblia.
E isso é uma tristeza. Por quê? Porque sem estudar a Bíblia nós não podemos conhecer a Deus. Sem olharmos o que Deus tem para falar conosco, nós nunca vamos saber quem Ele é. Como que eu sei que a maneira que nós fomos criados? Por meio da palavra de Deus. Como que eu sei a origem do pecado? Por que o mundo está da forma que está? Porque eu li na palavra de Deus sobre a queda de Adão, como o pecado entrou no mundo. Deus, ele revelou todos esses mistérios para nós, essa grandeza. Como que eu sei que nós podemos ser salvos? Porque eu sei, na palavra de Deus, ele nos mostrou que ele mandou o seu Filho amado para dar a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem a palavra de Deus, nós não saberíamos disso. Nós jamais compreenderíamos essas coisas, jamais poderíamos conhecer a Deus. Então é por meio da sua palavra que nós entendemos e conhecemos a Deus. Agora entenda bem, como eu estava dizendo, ler a Bíblia apenas não é o suficiente, porque não basta ler, é necessário saber como interpretar. Então quando nós lemos a Bíblia, já é mais de meio caminho andado. Como eu disse, muitas pessoas nem isso fazem. Mas não basta apenas lermos a Bíblia, é necessário interpretá-la da maneira correta, porque senão cada um vai ler a Bíblia e vai trazer para si uma interpretação que lhe agrada. Então é muito comum, de onde nascem as seitas, de onde nascem as heresias, de onde nascem os enganos teológicos, como eu estava dizendo, nascem de falsas interpretações da palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, até Satanás, ele pega a palavra de Deus e interpreta de maneira errada. Lembra de Jesus na tentação, no deserto? Ele usa o Salmo 91, esse salmo mesmo, que você gosta de deixar aberto aí na sua estante, O diabo também gosta dele, ok? Salmo 91, ele usa e fala com Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos para que te segurem pela mão e te livrem de tropeçar. Então o diabo ele pega uma parte da palavra de Deus e distorce ela, interpreta da maneira errada. Aí Jesus ele vem e responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo ele faz isso. E também muitas pessoas fazem isso, interpretam da forma errada, e aí nascem seitas, igrejas que estão longe da verdade, nascem heresias diversas. Então é comum, por exemplo, você vê a pessoa pegar uma passagem de Davi, onde fala, Davi amou Jonatas, E a pessoa fala, tá vendo? A Bíblia fala do amor entre dois homens, e ali quer dar legalidade para o homossexualismo. Mas isso é uma interpretação errada. E a pessoa que pega esse versículo e usa de má fé, ele não usa os outros textos que condenam claramente essa prática. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos livres dessas heresias e nós temos não apenas que ler, mas que interpretar da maneira correta. E como intérprete da palavra de Deus, não existe ninguém melhor do que os puritanos. Eles interpretaram a Bíblia em todas as áreas da vida e da maneira mais correta possível. Agora, dando continuidade aqui, por que nós devemos estudar a Bíblia? Para termos comunhão com Deus, para conhecê-lo mais, para conhecê-lo de verdade. Não tem como, irmãos, ter comunhão com Deus sem estudar a palavra dele. Então a vida cristã ela é baseada sobre dois pilares, ela é formada sobre dois pilares. Um é o pilar da oração e o outro é o pilar da palavra de Deus, o estudo bíblico. Então sem a oração e sem a palavra de Deus nós não podemos crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer diante de Deus e desenvolver um relacionamento correto com ele. Pastor, eu só oro, mas eu não conheço a Bíblia. Então você é uma pessoa, como diz o apóstolo Paulo, que é levado, é como uma criança, Qualquer coisa você está chorando, está orando, mas qualquer um te engana, porque você não conhece a verdade. Você é levado por qualquer vento de doutrina. Pastor, eu conheço a Bíblia, mas eu não oro. Então você é apenas um religioso seco, sem o fervor do Espírito de Deus. É necessário nós mantermos essas duas coisas, uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra de Deus. Por quê?
Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu estudo a Bíblia, Deus fala comigo. E é assim que mantém um diálogo. É assim que nós mantemos uma vida espiritual com Deus. É assim que nós crescemos na nossa comunhão com Deus, né? E é assim que nós conhecemos Ele mais, conhecemos Ele de verdade. Então essa é a base, né? Por que eu devo estudar a palavra de Deus? Porque Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Não tem como conhecer a Deus de outra maneira. Não tem como buscar a Deus em outros lugares. O que se pode saber de Deus, Deus nos deu e está na sua palavra. Cabe a nós agora procurar ter zelo por esta palavra e estudar e conhecer cada vez mais. Devemos estudar a palavra de Deus para sermos livres do engano, da heresia. Quantas pessoas que talvez você conhece ou talvez você mesmo já foi enganado por tantas heresias, tantas bobeiras que a gente ouve por aí, que está fora da palavra de Deus, mas como nós não temos conhecimento, nós acreditamos e somos enganados. Então nós vimos também que nós devemos estudar para aumentar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, ok? Então esse é o alicerce. Essas são as razões de por que devemos estudar a palavra de Deus.